Atos 20, de 22 a 24. Então o Senhor nos diz nessa passagem o seguinte: agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida. Contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Então Paulo está a caminho de Jerusalém e Deus já havia avisado, através de profetas, que ele passaria por dificuldades, tribulações, perseguições, cadeia. A gente vê até no versículo seguinte, aliás, no capítulo seguinte, um profeta chamado Ágabo, que vai ter com ele já está em Jerusalém, ele vai ter com ele dizendo que ele vai ser preso realmente. Ele pede até o cinto de Paulo, e Paulo dá esse cinto a ele, e então ele ata mãos e pés com o cinto e diz: o dono desse cinto assim ele vai passar por isso, porque ele vai ser preso. Então Paulo não estava sem saber o que ia acontecer com ele. Mas ele diz no início da passagem, porque ele começa dizendo assim, no versículo 22, ele diz: agora, constrangido pelo Espírito Santo, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. E quando a gente ouve essa palavra constrangido, eu pelo menos quando comecei a ler o texto para poder trazer para vocês hoje, eu dizia: gente, mas constrangido é sentir-se embaraçado, envergonhado. Ele sentia a força do Espírito nele de uma maneira tão forte que ele se constrangia da sua ação nele. Então, Paulo vai para Jerusalém impelido pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo ardia no peito de Paulo, a ponto dele dizer que ele não se importava com o que fosse acontecer lá. Paulo só queria levar a mensagem. E é desse Espírito Santo que a gente vem falar hoje. O Espírito Santo que impulsiona a todos nós. Paulo continua dizendo: só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me espera em Jerusalém cadeias e perseguições. O próprio Espírito que o levava a Jerusalém já tinha dito para ele que ele ia passar. Então ele continua falando: mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida. Ele chega a pensar que se ele tiver que dar a vida pelo Espírito Santo, pela palavra, ele assim o fará. E a gente sabe que realmente é isso que vai acontecer mais à frente. Então ele diz: contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Paulo é um pregador que ele anda de barco, a pé, ele vai fazendo a cavalo o que ele precisar fazer para percorrer distâncias onde a palavra possa ser levada. Esse homem realmente fica dentro de cadeia, ele é preso por algum tempo. Quando ele não consegue evangelizar pessoalmente, ele escreve cartas para fortalecer aqueles que estão evangelizando, para aqueles que estão do lado de fora. Então, Paulo é um pregador com força. Ele é aquele que fala no poder de Deus. E o Senhor vem nos chamar hoje a essa reflexão. Porque a gente muitas vezes acha que quem vai pregar o Evangelho é só um indivíduo como Paulo, um padre, alguém que vem aqui falar na frente. Não é. Todos nós somos os pregadores. Vocês já ouviram isso antes e a gente repete para que isso fique na cabeça de cada um de nós. Nós somos os evangelizadores do nosso tempo. Nós precisamos falar de Deus nas nossas vidas, no nosso trabalho, com palavras e com ações. Nós precisamos deixar que esse Espírito Santo que ardia no peito de Paulo arda no nosso peito. Hoje o Senhor veio nos falar que Ele vem soprar esse Espírito sobre nós. Que Ele vem com um vento mudar tudo de lugar. Então Ele quer que, assim como Ele agiu em Paulo, que foi um evangelizador importante na história da igreja, um homem que levou a palavra principalmente
aos gentios, aqueles que não eram judeus. É lógico que ele não levou a palavra só para os gentios, ele levou também para os gentios. Ele é considerado um grande pregador com esse povo, né, o povo que não era o judeu. Então Paulo vai fazer esse serviço, esse trabalho, sabendo que muitas dificuldades virão. E o Senhor nos chama para isso, para este trabalho. Um trabalho que nem sempre é fácil. Falar a respeito de Deus, mostrar Deus nas nossas vidas não é fácil. Então a gente muitas vezes sabe das dificuldades que viveremos, mas precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus. É assim que Paulo vivia. Ele colocava o olhar no Senhor e, olhando para Deus, ele confiava que Deus lhe daria condição de realizar o que ele precisava. Então o Senhor vem nos dizer exatamente isso, para colocarmos os nossos olhos nele. Olhos que vão nos levar a ver o que realmente importa, que é o nosso Deus. Porque olhando para ele, os nossos corações também poderão arder pelo Espírito Santo. Arder com essa força que nos impele, que nos impulsiona, que nos leva aonde não iríamos, que nos faz falar do modo que não falaríamos, que nos faz testemunhar nas nossas vidas a ação do Espírito Santo, a ação da mudança. Hoje a gente teve alguns testemunhos que falam que somos pessoas novas depois da entrada do Espírito Santo nas nossas vidas, e precisamos ser cada vez mais e mais renovados. Indivíduos que tenham coragem de falar de Deus onde estivermos, da maneira que nos for apresentada essa oportunidade. Então, o mesmo Espírito Santo que ardia no peito de Paulo deve arder no nosso peito. A gente ainda está celebrando as oitavas do Pentecostes. Nesse domingo, nós celebramos o Pentecostes. O Padre Valtemário dizia na missa, ele falou isso na missa das 7, e depois também eu soube que ele usou essa homilia em outras missas. Ele falava que precisamos estar sob a ação do Espírito Santo para vivermos as nossas diferenças, para, como irmãos, caminharmos unidos, construirmos o seu reino. Então, ele nos chama, ele quer que nós, que somos diferentes, possamos agir por ação do Espírito Santo. Porque cada um de nós, com as suas diferenças, poderão atingir outros. A gente lembra muitas vezes que Padre Léo falava de uma maneira, Padre Léo falava para indivíduos que viviam nas drogas, na prostituição, e ele tinha um jeito especial de atingir essas pessoas. Então, por isso, Deus quer as nossas diferenças, porque às vezes alguns vão conseguir falar de uma maneira que um grupo vai entender, e outros vão falar de um modo que outro grupo vai entender. Então, somos todos chamados a evangelizar, somos todos chamados a viver essa presença de Deus nas nossas vidas. Falar onde estivermos, agir da maneira que Ele quer, onde estivermos. Nós precisamos ser os evangelizadores de agora, sem medo, olhando para Deus. E por que a gente fala olhando para Deus? Fitando os nossos olhos nele. Porque quando a gente não olha para Ele, a gente vê os problemas, a gente vê as dificuldades, a gente vê as diferenças. Quando a gente olha para ele, aí o peito volta a arder. Como Paulo, a gente sabe que Paulo era aquele cara capaz de ir aonde tivesse que ir para falar de Deus. Então o Senhor quer que a gente olhe para ele que está na cruz, que quando a gente olha para ele, todas as outras coisas se tornam possíveis. Então o chamado do Senhor hoje é para cada um de nós. É o chamado ao serviço. Somos hoje enviados novamente. Ele precisa nos enviar dia após dia, porque somos teimosos, somos esquecidos, somos fracos muitas vezes. Então, o seu Espírito Santo vem nos renovar, nos impulsionar, nos colocar de pé. Ele é o Espírito Santo que vai realizar novas coisas em nós. E a gente precisa deixar que ele faça isso. Então, hoje, vamos abrir o nosso coração para que ele fale novamente em nós, para que ele realize um novo Pentecostes, aquele Pentecostes que a gente sabe que aconteceu há tantos anos atrás, que balançou o lugar. É isso que ele quer fazer nas nossas vidas, balançar nossas estruturas, nos dar nova coragem, nos colocar de pé, para que sejamos capazes de pregar, de falar
não esquecendo que Ele está conosco. Todas as vezes que ficar difícil demais, olhem para a cruz. Lembrem-se de tudo que Ele foi capaz de fazer por nós. Um amor capaz de morrer na cruz por nós. Então, sempre que ficar difícil, lembrem de olhar para Ele. E lembrem-se que o Espírito Santo é aquele que nos coloca de pé, é aquele que nos dá novos caminhos, é aquele que tira tudo do lugar, como ele disse hoje, porque quando ele tira tudo do lugar, ele recomeça. Padre Fábio de Mello tem uma música que diz que ele fala a respeito de Paulo, porque Paulo, numa das cartas, coloca que viver para ele já é algo assim, ele quer ir para o Pai. O que importa para ele é ir para Jesus. Viver para ele é Cristo. Morrer para ele é ganho. Então ele considera que a morte é algo que ele vai ganhar, é um presente, porque ele vai para a presença de Deus. Então a vida de Paulo é colocada realmente nas mãos do Senhor. E que ele hoje nos faz essa lembrança, que a gente precisa colocar as nossas vidas nas mãos dele, olhando sempre para ele, e dia após dia realizar o nosso trabalho de evangelização. E sempre que a gente cair, recomeçar. Porque ele mesmo, quando estava a caminho da cruz, caiu várias vezes. Levantou e continuou. Amém? Amém.